Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui nessa segunda-feira no nosso canal Palavra que Salva, pedindo ao Senhor que te abençoe poderosamente. Você que faz parte do nosso canal, muito obrigado. Deus te abençoe de forma poderosa, grandiosa, a você, sua família, sua casa, e tudo que você fizer seja grandemente abençoado. Você que também está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado aí por estar conosco, obrigado por fazer parte. E se você quiser ser nosso, está inscrito aqui no canal, né? Você pode se inscrever, você não paga absolutamente nada, você se inscreve aí, passa a assistir os vídeos que nós gravamos todos os dias para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero mandar um abraço especial ao pastor Chagas, ali lá do Clube do Campos Elísio, ali do futebol. É uma bênção, pastor ali, está conosco, participando ali da atividade esportiva. Que Deus abençoe, pastor Chagas, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa poderosamente, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje do caos e das oportunidades que surgem na nossa vida. E aí eu não trouxe um versículo específico, mas eu trouxe vários versículos para a gente refletir nessa caminhada, nesse processo que às vezes vai culminar em algumas situações de caos e catástrofe na nossa vida diária, né? Então nós vimos aqui, por exemplo, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim, ó: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, a terra, nesse instante, nesse momento, estava um caos, porque havia trevas na face do abismo, e a terra não tinha forma e era vazia. E aí, em meio a essa situação adversa, em meio a essa suposta catástrofe que está acontecendo aqui, Deus vai, restaura todo o ambiente, né? Cria, né? Faz acontecer. E Gênesis capítulo 1, verso 27 diz assim: Deus criou o homem. Deus criou ali para ele estar naquela terra, dominar sobre os animais, tomar conta daquilo e transformar aquilo num ambiente acolhedor. É o que nós chamamos de Jardim do Éden, né? Ali naquele momento em que a terra parecia vazia, estava vazia e era um abismo, o Senhor transforma isso em bênção e coloca o homem para habitar na terra. Então, a gente já vê a primeira transformação. A segunda está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. A Bíblia diz que Israel estava vivendo um momento caótico, um momento de catástrofe também. A segunda cena, né, que tem várias, mas eu escolhi algumas. Qual era o contexto histórico da época? O sacerdote Eli já era um sacerdote de idade, já tinha perdido a visão, né? E já não governava sobre Israel porque já estava muito velho. Os seus filhos, que eram seus sucessores, simplesmente são chamados em Gênesis 1 Samuel 2,12 de filhos de Belial, né? Porque como pessoas de Deus ali, como representantes de Deus na terra, eles estavam cometendo abominações, né, diante do Senhor. E isso, né, até o seu próprio pai ali os repreendeu por causa disso, mas eles continuaram fazendo o que era mal diante do Senhor, principalmente na questão espiritual, porque estavam, através daqueles atos, a sociedade estava corrompida moralmente, civilmente e espiritualmente, né? Então, transformou aquela situação um verdadeiro caos, né? Então, mais uma vez, o momento se encontra em caos, em devastação espiritual. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz assim, ó: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido
uma estola sacerdotal de linho. Veja bem, o caos estava instalado, mas o Senhor já estava preparando Samuel para uma nova geração, a geração de Samuel, a geração de adoradores, a geração de profetas, a geração que vai transformar aquele caos em bênção, aquilo que era degradação moral, aquilo que era degradação espiritual, aquilo que era degradação civil. Samuel vai resgatar, todo um contexto religioso, todo um contexto de celebração, todo um contexto de adoração ao nome do Senhor, trazer de volta a adoração ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Senhor. Então, a nação, ela vai se voltar para Deus novamente e a situação de caos que havia vai começar a se extinguir e começar um novo momento, uma nova era diante do povo de Deus, Uma outra situação também, nós vimos aqui, 2 Reis, capítulo 22, verso 1, quando falamos de quê? De Josias, Qual era o contexto da época? Também um contexto de calamidade. Por quê? Porque depois de Ezequias vem Manassés, seu filho, e Amon, filho de o seu neto. Então, Manassés, ele corrompeu, mas corrompeu de maneira devastadora a sociedade de Israel. Tirou todo o foco que se tinha feito, que se tinha plantado de Deus para todas as perversidades que você possa imaginar. Então, espiritualmente, a sociedade israelense, os judeus, os homens de Deus ali estavam o quê? Corrompidos. A palavra é essa, corrompidos, em degradação novamente moral, cívica, espiritual diante do Senhor. Por quê? Porque eles não aceitavam, a palavra e começaram a oferecer a ídolos, a deuses que não era o Senhor. Também tem um outro período, aliás, durante esse período, a Bíblia diz que o quê? Que 22, verso 1, 2 Reis 22, verso 1, surge Josias. 8 anos de idade, está sendo preparado para reinar ali no lugar de seus pais. Josias foi o maior rei que Israel já teve. Josias foi o maior rei que aquela nação já teve. Por quê? Porque ele foi o rei que fez toda uma restauração daquilo que era caos, daquilo que era calamidade, daquilo que era um verdadeiro prejuízo à nação. Josias restaura. Você vê muito essa palavra, ele restaurou isso, ele quebrou, ele tirou os ídolos, ele tirou as imagens, ele tirou tudo que não apontava para Deus. Inclusive, na sua restauração, na Bíblia nos conta que foi achado o livro da lei, mexendo por ali nas coisas, tal, acharam o livro da lei, e ele proclama ao povo para ouvir a palavra do Senhor. Então, o livro da lei vai trazer uma restauração total ali naquela situação caótica em que se estava. Também nós temos Salomão. Qual era a situação? A situação era uma situação onde o seu pai havia pecado diante do Senhor, porque cometeu adultério com Batseba, mandou matar o seu esposo Urias, e o primeiro filho de Davi com Batseba morreu. Mas depois a Bíblia diz que ela engravidou novamente, e engravidou, e o filho chamou-se Salomão. A Bíblia diz que Deus amou Salomão. E ali no ventre da sua mãe ele já estava também sendo preparado
para ser o grande rei de Israel. E ele faz uma restauração total, né? Então, aquilo que aparentemente era um caos pelas mãos de Davi, porque Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque dizia ele que ele tinha as mãos que derramou muito sangue, mas o seu filho Salomão, só que um pouquinho antes de Salomão reinar, Adonias, seu irmão, filho de Davi, tentou já se pronunciar como rei, para dar continuidade àquilo que já tinha, aquele caos que já tinha, aquela forma que já tinha, e não dar brecha para a renovação. Só que Deus já tinha escolhido Salomão, e Salomão é erguido como rei, faz também uma restauração, Não houve reino, não haverá reino igual ao reinado de Salomão. Vocês sabem, conhecem a história de Salomão, tudo que aconteceu na vida dele, tudo que ele fez. Também nós temos aí, já nos profetas maiores, Isaías, no capítulo 9, nós estávamos, a Bíblia diz que nós éramos como ovelha para o matadouro. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós estávamos condenados à morte espiritual. A Bíblia diz que nós não tínhamos como pagar esse preço. Isaías profetiza, olha só, a terra novamente espiritualmente está um caos. E estávamos fadados à morte. Aí Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A nossa vida, que parecia um caos, e estava um caos, não parecia, estava um caos. A Bíblia diz lá em Colossenses que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós e nos deu a oportunidade de recomeçar. Talvez a tua vida esteja em uma desses momentos caóticos. A nossa vida, ela não é só de momentos difíceis, ela tem momentos bons, momentos aprazíveis, momentos positivos. Mas talvez você esteja nesse momento passando por uma situação meio crítica, meio caótica, meio devastadora, que pode te fazer inclinar-se para uma outra situação, para um outro Deus, para uma outra forma, para um outro estilo de vida, diferente dos valores do princípio e dos princípios da palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, amado, amada, olha, pode estar um caos, mas o Senhor, ele já providenciou o escape, porque a Bíblia nos diz que assim como vem a tribulação, com ela vem o escape sobre nossas vidas. E Deus não vai trabalhar a nossa vida acima daquilo que a gente não pode, não consegue suportar. Ele sempre nos dá a segurança, o apoio, o acolhimento, o abraço necessário para nós passarmos pela situação. Eu digo a você hoje, amado, amada, creia. Eu vou responder para você e dizer para você o que Jesus disse para aquela mulher ali, a Marta, Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus agir na tua vida. E aquilo que parecia ou está parecendo um caos, uma catástrofe, com certeza absoluta, Deus vai mudar e já providenciou, na hora certa vai chegar. Mantenha-se firme, constante, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Segure firme, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor te abençoe de forma tremenda, poderosa nesse dia. Guarde a tua vida, a tua casa, o teu sair, o teu retornar, seja tudo ligado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.